Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, nova temporada de animes significam novos animes. E é que justamente por isso que hoje a gente vai começar a comentar aqui no canal, basicamente sobre o John Wick gordinho, o anime do assassino lendário que virou um pai de família, basicamente Sakamoto Days, que anime bom. É aquele anime que você começa, você vendo, começa ao fim, você fica com um sorrisão na cara. É muito aquela pegada Spy Family, porque tem uns tons extremamente pesados e violentos em alguns momentos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma comédia extremamente boa e bem feita, com personagens extremamente carismáticos. E é justamente sobre tudo isso e muito mais que a gente vai comentar neste vídeo de análise do primeiro episódio de Sakamoto Days. É claro que eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço, é claro, imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente que basicamente começa acompanhando a história de um lendário assassino sanguinário, cara que era basicamente o John Wick. Cara, assassino profissional, e quando eu digo profissional, o cara é um monstro, como a gente vê nesse episódio. Só que, bom, esse era Taro Sakamoto. Só que muitas coisas aconteceram. Ele era temido por todos os bandidos e admirado por todos os assassinos. Só que, bom, ele era um humano e, como todo ser humano, ele se apaixonou por uma linda atendente de caixa. E como todo bom homem apaixonado, ele seguiu fundo nesse amor. Ele basicamente se aposentou, abandonando a sua vida de assassino. Casou-se e, como todo bom pai de família, teve uma filha e ficou gordo. Essa parte é de quebrar, por mais que você já esperasse de todos os trailers e tudo mais. Só que a transição é muito boa disso daqui. E ele é aquele pai de família extremamente gente boa, carinhoso, maridão, paizão. O cara é foda, basicamente. Só que, bom, tem algumas cenas, no mínimo, peculiares, porque basicamente tá ele, que virou dono de um mercadinho, uma lojinha, e certo dia tá lá um pirralho, porque tem uma cena desse moleque que simplesmente ele cutucando cocô, sim. Pior que isso é algo muito de criança, e principalmente de garoto, mas ele sem querer derruba as coisas da mochila dele e acaba que caindo tinta na calça de um cara um tanto quanto nervosinho, que fica ainda mais estressado quando o garoto sem querer mancha a calça dele de novo com a sapato dele, e o Sakamoto que acaba impedindo toda essa situação, porque o cara ia bater no moleque. Só que do nada corta, ele simplesmente enfia um lápis contra o pescoço do cara, só que não esquenta, porque foi tudo só no pensamento. Ele pensou, mas não fez. Ele no máximo veio e parou o cara, então o Sakamoto é brabo. Ele é um cara de poucas palavras, ou melhor dizendo, quase nenhuma. Mas ele é brabo pra caramba. E é aí que entra o Shin, que ele é um telepata, e quando dizem telepata é porque literalmente ele lê mentes, de fato.
superpoderes, aparentemente existem isso, mas ele que conseguiu ler a mente do Sakamoto e viu que ele queria fazer de início com o cara, que era simplesmente enfiar uma caneta na mandíbula do cara, direto na artéria carótida. E tu para e pensa que é uma caneta. Então, para atravessar tudo isso, o cara tem que ser absurdamente forte. E isso talvez seja o feito de força mais tranquilo dele nesse episódio, porque tem coisas mais absurdas ainda. Mas o Shin, que é basicamente um assassino que trabalhou há alguns anos atrás com o Sakamoto, que basicamente está atrás de trazer ele de volta para a organização de assassinos da qual ele fazia parte, que ele basicamente abandonou para virar pai de família. E o Sakamoto, na hora que ele vê o Shinja, simplesmente recebe ele com uma bela de uma porrada na fuça, ou pelo menos é o que a gente acha, porque isso tudo ainda ficou só no pensamento. Mas o Shin meio que sentiu, porque ele lê a mente dos outros, então ele já deu uma noção de que o Sakamoto, por mais que tenha ficado gordinho, ele não enferrujou. Só que o próprio Sakamoto, ele ouve tudo que o Shin tem a falar e tal, e ele não quer voltar a ser assassino. Ele já tá feliz com a vida dele, ele justamente deixou de ser assassino pra ficar do lado da mulher que ele ama, pra cuidar da filha. Então, ele é foda, ele é aquele pai de família, ele é aquele marido mega gente boa, fiel, aquele cara que você realmente tu olha e não, eu quero ser ele quando crescer. Confesso. Sakamoto virou minha nova inspiração como adulto, como pessoa, como ser humano, porque que cara incrível. Ele é apenas um cara tranquilo, no fim das contas, extremamente overpower. E o Shin até tenta entender por que o Sakamoto abandonaria a vida dele de assassino, quando ele até acha que, na verdade, o Sakamoto tá fazendo um tipo de trabalho basicamente de agente duplo, ele tá basicamente disfarçado aí ou coisa desse tipo, só que não. Ele realmente tá vivendo numa boa e tem até certas coisas que, por exemplo, ele odeia pessoas que fumam. Eu concordo com isso plenamente, porque simplesmente o Shin puxa ali um cigarro e tal, vem fumar na frente da loja, o Sakamoto com canivete, ele corta no meio o cigarro e aponta basicamente ali pra placa que tá escrito na frente da loja, proibido fumar. Então, ele ficou gordo, mas gordo ou não, ele mata o Shin a qualquer hora, é tipo isso que ele tá passando. Ou pelo menos é o que o Shin entende. Só que ele ainda acha que o Sakamoto ainda é um assassino. Só que, bom, ele em resumo é o faz tudo da cidade, porque ele não é só um bom pai de família. Ele não é só um bom esposo. Ele é amigo de todo mundo. Ele é o verdadeiro amigo da vizinhança. Então, que cara carismático. Tipo, ele não fala praticamente nada, mas é fácil gostar do Sakamoto porque, tipo, qualquer pessoa queria ter uma vida de ser um pai de família, ter um emprego tranquilo, uma esposa carinhosa, uma filha ali. É uma vida extremamente tranquila, de boas, leve, feliz. Então, o cara é da hora demais. E o próprio Shin pistola, no fim das contas, acaba até achando que o Sakamoto se tornou alguém ridículo, por mais que ele fale isso na cara do Sakamoto e corta ele depois sozinho no carro, simplesmente babando o quão incrível é o Sakamoto, querendo desesperadamente poder trabalhar com ele várias e várias outras vezes. Só que vem a missão principal dele. Ele tá em uma missão para facção, para a organização criminosa da qual ele faz parte, que o Sakamoto fazia antes, para justamente ou tu traz o Sakamoto de volta, ou tu mata ele se ele não voltar. E os caras não vão deixar o Sakamoto em paz. Só que, bom, meus amigos,
Se você assistiu John Wick, você sabe que quando você mexe com um pai de família ou com um cara que é apenas um cara tranquilo que vive a sua vida numa boa com a sua esposa ou com seu cachorro, com quem quer que seja, você vai se arrepender muito disso, amargamente, porque a fúria de um homem gentil é algo a se ser temida. E esse cara aí parece não conhecer muito bem isso, quando o próprio Shin acaba meio que se assumindo essa responsabilidade porque ele vê que não tem como ele recusar essa missão. Bom, ele meio que tem, mas outra pessoa seria mandada no lugar para matar o Sakamoto e o Shin decide fazer isso com as próprias mãos para não tornar a situação pior possível, só que ele é humilhado pelo Sakamoto. Ele entra na loja, já saca a arma e tal, né, como se fosse se despedir do Sakamoto, atira e o Sakamoto desvia a bala basicamente com a pastilha pra tosse, como se não fosse nada. E tipo, é ridículo de foda a cena, porque depois ele foge, se esconde e começa basicamente jogar um monte de coisa pra chamar a atenção do Shin pra outro lado, taca picolé na cabeça dele. Então, tu percebe que o cara é tão foda, mas tão foda, que ele derrota um outro cara que é mega habilidoso simplesmente na zoeira. Ele nem leva a sério. Ele simplesmente pega aqueles elásticos de juntar dinheiro e umas balinhas pra tosse e simplesmente faz um estilingue e arremessa as balinhas pra tosse como se realmente fossem balas e dá a brecha perfeita pra ele vir às costas do Shin, meter um chutaço que... Meu Deus, o cara é gordinho, mas a força física é absurda, porque ele manda o Shin voando contra umas 3 estantes diferentes de compra e quebra elas. Então, o Sakamoto é brabo no fim das contas, e o próprio Shin simplesmente depois acorda e vê onde é que eu tô. E não é em Alagoinha, ele tá simplesmente na casa do Sakamoto, começando ali a jantar com eles, e ele é um pai de família e o próprio Shin começa a entender isso. Por que o Sakamoto abandonou a vida de assassino? Porque ele tem uma vida muito melhor. E ele até ali vem, ele olha pra comida achando que tá envenenado e tal, é uma armadilha do Sakamoto, ele achando que é isso e tal, mas pô, tá tranquilo, eu fui preparado o suficiente, eu tenho treino pra aguentar veneno, só que não tem nada de veneno, a comida tá simplesmente deliciosa e ele manda isso de fato na cara dura. E tipo, ele entende no fim das contas por que alguém que era um assassino lendário iria abandonar essa vida. Porque ele encontrou coisas muito melhores. Ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem uma filha, ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele é feliz com o que ele tem, com o que ele se tornou. Então, é muito fofinho. É um anime que você sai com calorzinho no coração no fim das contas. O próprio Shin que depois se despede, mas o Sakamoto basicamente dá um toquezinho, aponta ali pra placa na frente da loja, que simplesmente um obrigado por tudo e volte sempre. O Shin que acaba tentando assumir a responsabilidade para que o Sakamoto não tenha que ser morto pela antiga organização. Ele implora para que o pessoal deixe o Sakamoto viver, pedindo até que ele morra no lugar dele, tipo, uma vida por outra. Ele que não vai se perdoar por ter apontado a arma para alguém que ele admirava. Ele vendo que é isso que ele merece, ele vai pagar pelo que ele fez dessa forma. E o líder da organização é um verdadeiro filho da mãe. Porque ele manda, beleza, você morre e eu deixo o Sakamoto viver, mas ele tá mentindo na cara dura. Só que ele esquece que o Shin, ele lê mentes, então ele sabe que o cara tá mentindo e eles simplesmente começam a trocação de tiros e porrada franca muito foda. Enquanto o Sakamoto, que tipo, não tem aquela cena de John Wick, que o John Wick ele basicamente tem todo um arsenal secreto escondido na casa dele.
O Sakamoto tem a mesma coisa, ele simplesmente pega uma chavinha, gira ali no caixa e simplesmente vem ali, abre-se na loja inteira, um arsenal gigantesco, porque quando o Shin desmaiou, ele simplesmente botou uma escuta nele e tá ouvindo toda a confusão que o Shin tá metido. E o Shin, que é extremamente habilidoso, por sinal, não só fisicamente também, porque, bom, ele lê mentes, então é uma habilidade bem conveniente em alguns momentos. Ele sabe que os caras estão planejando. E ele também se sai muito bem, tipo, tem uma cena que ele simplesmente tá de ponta cabeça, pendurado no teto, e ele senta tiro e mata um monte de gente. Então o cara é brabo também. Tanto em habilidades físicas, como também a própria habilidade de Lemente, que é um negócio bem curioso, porque vai ter explicação ou não? Você fica curioso também por isso, mas ele que por mais habilidoso que seja, ainda é um contra vários. Ele que iria morrer se não fosse a chegada do Sakamoto, que simplesmente vem na maior tranquilidade, ninguém percebe ele. Ele chega e com um taser manda geral pro chão eletrocutado. E não bastasse isso, ele pega aqueles palitinhos de comer comida japonesa, os hashis, simplesmente abre, os caras começam a mandar bala na direção dele. Ei, para balas com os hashis, como se não fosse nada. Então, é um negócio absurdo. Ele pega duas canetas e vai simplesmente desviando as balas. Ele vem no soco, no chute, ele quebra a arma dos caras na mão. Ele pega as faquinhas e corta as armas no meio. Ele com soco, um tapa, faz os caras perder os dentes na boca. Então, ele é brabo demais. Ele simplesmente humilha os caras e salva o Shin, que entende como basicamente o Sakamoto chegou até aí. E não basta só isso, o Sakamoto vem, salva a vida do Shin e salva em vários sentidos, porque ele basicamente joga pro Shin um avental e oferece basicamente um emprego para ele no mercadinho, 800 ienes por hora, fora também que ele paga bem pelas horas extras. Então, o cara é pai de família, é um bom marido, mega gente boa, amigo da vizinhança, e ele é um bom patrão. Então, o cara é incrível no fim das contas, e o Shin realmente começa a trabalhar no mercadinho. E, bom, ler mentes é uma habilidade até meio que conveniente, porque, por exemplo, tem uma senhorinha que tá procurando um produto, só que ela não consegue falar com ninguém, tá? Ela não chega ali ninguém pra explicar a situação. O Shin lê a mente dela e basicamente descobre qual é o produto que ela tava querendo, entrega, ajuda ela. Então é uma habilidade mega conveniente, fora que ele é um cara extremamente gentil. Até tem aquele pirralho do começo do episódio pedindo pra brincar com o Shin, beleza, mas depois do meu turno. E ele que curioso também para saber um pouco sobre o antigo trabalho do Shin, que concorda muito que o emprego atual dele aí com o Sr. Sakamoto é muito melhor do que o último emprego, só que ele não pode falar muita coisa sobre o último emprego, porque, bom, segundo palavras do Sr. Sakamoto, ou pensamentos, na verdade, conte a ele que eu te mato. Então, digamos que ele era faxineiro, mas que estreia, tipo, a animação, óbvio, não tem alguns momentos mais bem detalhados, outros nem tanto. É um ponto, a animação infelizmente não é aquela animação de ponta absurdo, vai ser um negócio mega bem animado, mas como que a gente tem, principalmente porque aqui não vai ser aquele shounenzão, vai ter sim muita ação, mas um foco também muito grande em comédia, então é uma parte importante. Bastante comédia, como deu pra ver por sinal, mas a trilha sonora tá muito boa.
A abertura tá legal, mas a trilha sonora, principalmente nos momentos de ação, porque tem uns momentos que toca um rockzão pauleira, uma trilha sonora cantada que dá-lhe realmente aquela energia, de fato, você fica empolgadaço, você fica animado, aquele rockzão começa a tocar, os caras na porradaria, na trocação de tiro franca, então, esse anime é bom, muito bom. E que personagem principal foda é o Sakamoto, que eu quero ser ele quando crescer. Não ligo de me tornar gordinho, mas o cara é pai de família, é bom marido, o cara é foda, ele é apenas um cara tranquilo que tenta viver a sua vida da melhor maneira possível, sendo feliz, como um verdadeiro e bom pai de família. E espero que tenham gostado, é claro, desse vídeo, já que, infelizmente, a gente vai tendo que se despedir, mas espero, como eu disse, que tenham gostado, e que justamente por isso deixem aí o like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Quem sabe a gente aí continua a comentar mais sobre Sakamoto Days aqui no canal. Só que isso daí já não é algo mais para este vídeo. Então, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu e eu fui.